Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou aqui fazendo mais um vídeo com o título A Conversão de Paulo e Suas Contradições. Se você é cristão, se você frequenta uma igreja ou até mesmo faz uma leitura assídua da Bíblia, certamente você já ouviu falar sobre São Paulo, Saulo de Tarso ou até mesmo o apóstolo Paulo, muito conhecido e divulgado entre as igrejas, certo? Paulo, eu vou fazer aqui uma leitura de uma mini biografia de Paulo, que eu encontrei na internet, passei aqui para o nosso esboço, e vamos fazer a leitura aqui dessa biografia, esse breve relato aqui de Paulo, e aí eu estarei expondo o que irei analisar nesse vídeo, e gostaria que os senhores acompanhassem. Vamos lá. Paulo de Tarso, conhecido como Apóstolo Paulo, sem dúvida é um dos personagens bíblicos mais conhecido por todos os cristãos, sendo reconhecido como o maior líder do cristianismo, autor de 13 epístolas presentes na Bíblia. Então, ou seja, o Antigo Testamento ele é baseado nos escritos sagrados dos judeus, certo? Porém, com a vinda de Cristo, que é considerado o Messias, o enviado, o Salvador, houve-se uma nova visão acerca da própria religião judaica. E ele cativou diversos adeptos, tá? O cristão, que no caso seria o seguidor de Cristo, ele crê que Jesus nasceu de uma virgem, foi batizado nas águas, teve um ministério com relatos acompanhado de diversos milagres, né, de fatos extraordinários, tais como multiplicação de peixe, transformação de água em vinho, andar por sobre as águas. E ele foi preso, foi julgado, foi condenado, morreu crucificado em favor de todos. Ele foi sepultado e, conforme a tradição cristã diz, ao terceiro dia ressuscitou, ficou mais alguns dias presente com os seus discípulos, que no caso são as pessoas que andavam com ele durante o seu período ministerial aqui na terra, e de repente ele foi elevado ao céu, subiu ao ar como um helicóptero. Ele deixou uma missão aos seus discípulos para que espalhassem a sua mensagem, que é conhecida como Evangelho, a todas as pessoas, a toda criatura. Dentro desses discípulos, 12 tiveram um chamado especial, que ficaram conhecidos como os 12 apóstolos. No caso, ele teve um, Judas, que o traiu e se matou devido ao arrependimento de ter entregado o seu mestre, certo? Na mão de quem queria julgá-lo e condená-lo, até mesmo assassiná-lo. E no lugar desse apóstolo, tá? Foram 12 chamados: Pedro, Tiago, André, Filipe, Mateus, né, Tomé. São diversos, são 12 no total. Dentro desses 12, um deles, Judas, conhecido como Iscariotes, né, filho de Simão, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Depois disso ele se arrependeu amargamente e se matou num campo que ele comprou com essas moedas na qual entregou o seu mestre, né? Conhecido pelos cristãos hoje em dia como Jesus Cristo, por alguns conhecido como Yahushua e pelos judeus messiânicos conhecidos como Yeshua HaMashiach. No lugar desse apóstolo morto, segundo o que está relatado na Bíblia, houve dois candidatos, né? Barsabas, que está lá relatado em Atos, não me lembro agora se é em Atos 3, Atos 4, aliás, em Atos 1 mesmo, em Atos 1, Barsabas, e outro, no caso, seria Matias. Os seus apóstolos tiraram a sorte e foi escolhido, no caso, Matias, para substituir o lugar de Judas. Porém, depois disso, a Bíblia, praticamente o livro de Atos, que é o livro dentro do Novo Testamento que vai abordar a história do cristianismo primitivo,
né, do desenrolar do trabalho ministerial desses escolhidos, desses discípulos de Jesus no primeiro século, depois disso nada mais é falado, abordado muito sobre Matias. E de repente cai na história da Bíblia um cara perseguidor, um judeu perseguidor desses seguidores de Jesus Cristo, conhecido como os cristãos. E esse perseguidor, ele encarcerava, ele apoiava a morte dessas pessoas que professavam a Jesus Cristo. E um belo dia ele, de repente, teve uma visão e se converteu. De perseguidor passou a ser perseguido. Então, no caso, o apóstolo Paulo, na qual nós estaremos fazendo a análise da história dele aqui, a sua conversão é relatada 3 vezes no livro de Atos. Tá? Ele vai abordar acerca da sua conversão em outras passagens, nas suas epístolas. Então, o Novo Testamento da sua Bíblia, ela contém 27 livros. Tá? São 4 evangelhos, conhecidos como Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro histórico, que é o livro de Atos. Certo? 21 epístolas, que são cartas atribuídas dos seus apóstolos, né? E um livro sobre revelação, que é conhecido como Apocalipse de João. Dentro desses das 21 epístolas atribuídas aos seus apóstolos, aqueles que receberam o chamado diretamente da pessoa de Cristo, 13, conforme está aqui a biografia, autor de 13 epístolas, são atribuídas ao apóstolo Paulo, que é conhecido também como apóstolo dos gentios. Certo? Então, o que acontece? Paulo, ele foi o responsável por proclamar, segundo a história do cristianismo, a mensagem, a ideia de Jesus Cristo, um Jesus ressuscitado, um Jesus glorificado, entre diversas regiões da Ásia e da Grécia, tais como cidades de Filipos, Galácia, em Éfeso, né? Melhor dizendo, não Efésio é o nome da carta. Éfeso, Corinto, cidade de Corinto, até mesmo em Roma, diversos lugares na sua Bíblia deve ter, algumas Bíblias trazem referências sobre as viagens missionárias de Paulo. E o que ocorre? Qual que é a grande questão que fica uma incógnita? É que muitos dos apóstolos de Jesus, tais como André, Filipe, Tomé, né? Enfim, não tem epístolas dentro não tiveram suas epístolas dentro da Bíblia. Só apenas o apóstolo Paulo. Então, alguns pontos sobre o apóstolo Paulo dentro da Bíblia, tá? Nada fora dela. Hoje aqui no vídeo vou só analisar o que a Bíblia fala. Chama a atenção. E um desses pontos é sobre a sua conversão. Então eu vou fazer aqui uma leitura breve. Se você quiser acompanhar, eu vou fazer a leitura aqui do livro de capítulo 9 de Atos, do verso 3 ao 9, pela NVI, Nova Versão Internacional. Tá? Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, você pode ler pela uma Almeida Corrigida Fiel, uma Almeida Revista Atualizada, uma Bíblia de Jerusalém, a sua Bíblia Católica, a nova tradução do mundo de hoje, que é dos Testemunhos de Jeová. Leia na versão que você quiser e bem entender. Fique à vontade. Vou fazer aqui uma leitura breve, tá? Paulo, eu recomendo você ler todo o capítulo depois, tá? Eu não vou ler tudo aqui para o vídeo não ficar muito extenso, certo? Só que aqui o texto de Atos 9, o texto de Atos 22, tá? Do verso 6 ao 11, e o texto de Atos 26, do 12 ao 16, eles vão estar relatando sobre a conversão de Paulo, certo? Só que o que acontece aqui? São 3 relatos num só livro, no livro de Atos. Mas o que acontece? Existem algumas contradições nesses relatos. Que, se você não for um estudante profundo da Bíblia, uma pessoa atenta, que quando vai fazer a leitura, observa cada ponto, cada relato de forma paralela, você não vai pegar essas contradições.
Porque o seu pastor, o seu líder religioso, ele te ensina o quê? A olhar para a Bíblia como uma pura e simples palavra de Deus, perfeita, fonte de força, de inspiração, né? Eles veneram a Bíblia. É algo que deve ser seguido, que não é verdade. Ninguém segue isso daqui integralmente, segue uma coisa ou outra de acordo com o que convém, né? Não tem como seguir, porque um dos pontos que não tem como seguir são as contradições, são as mudanças que são feitas dentro dela. Ninguém segue Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é impossível, tá? Então o que acontece? Aqui fala os textos, eu não vou ler todos os textos para não ficar muito longo o vídeo, né? Só que alguns pontos aqui, Paulo estava a caminho de Damasco, com ordens para perseguir os cristãos, e em determinado momento, ele aqui, ó, como o verso 3 aqui de Atos 9, fala aqui, né? Atos 9, expõe aqui, ó, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Isso aqui é muito conhecido dentro dos filmes, né? Nos filmes de Paulo, que fala a história do apóstolo Paulo, nos desenhinhos infantis, colocam-se muito essa historinha, esse conto aqui da conversão de Paulo. O apóstolo Paulo é o apóstolo mais querido, mais pregado dentro das igrejas. Tá? É pregado muito mais Paulo do que os evangelhos. Certo? Por isso que os cristãos seguem muito mais a Paulo. Então, e Saulo pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Certo? Aí aqui, o que acontece? Em Atos 22, tá? Também é exposto falado isso, que Paulo também, a caminho de Damasco, né? De repente vê uma luz forte, certo? E ele cai por terra e ouve a voz que diz para ele, que dizia a ele: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Né? Então eu perguntei: quem tu és, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Então, ou seja, o Atos 26 também, né? Numa dessas viagens ele estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, o rei, estando a caminho, viu uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo, né? Então, Paulo, todos esses 3 textos do livro de Atos relata sobre a conversão de Paulo, tá? Só que o que acontece? Se você fizer uma análise paralela, pegar esses 3 textos e expor um do lado de outro e fazer um paralelo sobre esses relatos, a história, o contexto vai falar sobre a conversão de Paulo, que ele estava indo ao caminho de Damasco. Só que esses relatos trazem, sim, algumas contradições. Para você que é cristão, para você, líder religioso, que fala que a Bíblia não tem contradição, permaneça assistindo esse vídeo, que a gente vai falar, que eu, no caso, vou estar expondo aqui alguns pontos que, estudando, eu encontrei, e se eu tiver errado, vocês podem estar me corrigindo nos comentários. Então vamos lá, vamos entender as contradições sobre a conversão do apóstolo Paulo. Em Atos 9, quem expõe o relato é o autor do livro de Atos. Nesse relato não é falado a hora que Paulo teve sua visão, tá? Então, o que acontece? Para quem, principalmente alguns ateus, alguns incrédulos, descrentes ou adeptos de outras religiões, eu também já vi muçulmanos acusando Paulo de ser um impostor, tá? Foi através dos muçulmanos. Eu não sou muçulmano, tá, gente? Eu não tenho nenhuma religião, tá? Eu faço uma análise imparcial de todas as religiões. Pode ser o Islã, o cristianismo, o budismo. Apesar que o budismo e o hinduísmo aqui eu não entendo nada, então não vou nem avaliar, mesmo porque a expressão dessas religiões aqui no nosso país são mínimas. No caso aqui eu me atenho mais ao cristianismo, porque é a religião predominante do nosso país, certo? E também vamos fazer uma análise sobre o Islã, vou trazer vídeos aqui, estudos sobre o islamismo, para quem quiser aprender mais sobre o Islã, com um olhar imparcial, com um olhar cético, eu também vou estar trazendo sobre o Islã. Então, o que acontece? O texto de Atos 9, quem está expondo o relato não é Paulo, é o autor do livro de Atos, que a tradição atribui a Lucas, tá? A tradição bibliológica, que é o ramo da teologia que estuda a história da Bíblia, sua canonicidade, sua formação,
sua conservação, atribui o autor do livro de Atos, tá? O livro de Atos, onde fala que é o único livro histórico dentro do Novo Testamento, que fala sobre a história da igreja no primeiro século, o seu autor é o mesmo do Evangelho de Lucas, é o próprio Lucas, tá bom? Então aqui quem expõe o relato, tá, é Lucas, o próprio autor, não é Paulo falando. O texto é exposto em terceira pessoa. Então aqui não fala, diferente dos relatos de Atos 22, que fala aqui, ó, por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, e numa dessas viagens, estando indo para a autorização, por volta do meio-dia, ó, pode ver, ó. O texto de Atos 26, o texto de Atos 22, fala o horário na qual Paulo teve sua visão. Já aqui no relato de Atos 9, não fala nada acerca do horário na qual Paulo teve a sua visão. Certo? Então, primeiro ponto a ser analisado. Então, existe aqui, não vamos dizer que é uma contradição, mas, no caso, uma falta de informação em Atos 9. O autor, no caso, não expôs o horário que Paulo estava indo para Damasco e teve a sua visão. Já os relatos de Atos 22, onde Paulo está sendo julgado, né, foi preso, estava expondo sua defesa em Jerusalém, e também aqui em Atos 26, onde ele expõe sua defesa perante o rei Agripa, ele expõe o horário na qual ele teve sua visão. Certo? Primeiro ponto a ser analisado dentro da conversão desse apóstolo Paulo, que é conhecido como o apóstolo dos gentios. Vamos prosseguir aqui. Lembrando, tá? Se você não sabe minha história, faça a leitura na sua Bíblia de todo o capítulo 9, de todo o capítulo 22 e de todo o capítulo 26. De preferência, leia todo o livro de Atos, tá? Mas, para você entender a conversão de Paulo, leia esses 3 capítulos, que é onde fala sobre a conversão de Paulo, né, o apóstolo, dentro do livro de Atos, certo? Então, vamos lá. Outro ponto que eu expus aqui, em Atos 22 e 26, quem expõe o relato é o próprio Paulo, né? Em Atos 22, ele expõe sua defesa em Jerusalém. Em Atos 26, fala perante o rei Agripa e fala sobre a hora da visão. Aqui, pessoal, eu mesmo como faço esboço, às vezes eu faço meio rápido, eu acabo tendo uns errinhos de português, tá? Como também eu expus em outro vídeo sobre a unção de Jesus, lá tinha um errinho também, mas eu corrigi embaixo no comentário. Então, se eu tiver algum erro aqui, eu vou... No esboço que eu apresento aqui no nosso canal, dos vídeos que eu faço, eu exponho depois aqui, se tiver algum erro, nos comentários. E vocês também ficam à vontade para comentar, porque o canal é nosso. Beleza? Vamos lá. Falar sobre a hora da visão, né? O meio-dia. Em Atos 9 e 22, Paulo cai por terra sozinho. Já em Atos 26, todos caem por terra. Então, ou seja, aqui a gente já tem uma contradição que chama atenção. Vamos observar nos textos? Ó, Atos 22, ó, verso 4, ele caiu por terra. Então, quando ele teve sua visão a caminho de Damasco, até expus aqui uma figura, né? Ó, essa figura aqui que os senhores estão observando, está relatada em Atos 9. Ou seja, Paulo, quando ele tem a visão, ele cai por terra. Não cai do cavalo. Pode ser que ele estava montado? Pode ser. O texto não fala que ele estava montado no cavalo ou que ele caiu do cavalo. O texto fala que ele caiu por terra, certo? Ou seja, caiu no chão, na estrada que ele estava indo a caminho de Damasco, certo? Aqui em Atos 22, ó, ele veio à luz, né, no verso 6, aqui no verso, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia. Então, ou seja, ó, mais uma vez, ó, o texto, no seu relato, agora aqui em Atos 22 é Paulo relatando, tá? Diferente de Atos 9, que é o autor da epístola que fala sobre... está expondo o relato da conversão de Paulo. Então, aqui, entre Atos 9 e 22, não existe contradição. Mas, aqui já, em Atos 26, que é onde o próprio Paulo expõe, relata novamente a sua conversão, só que agora aqui perante o rei Agripa, verso 14 diz aqui, ó, todos caímos por terra. Olha aí a contradição. Ou você vai falar que não é contradição. Tudo bem, concordo, respeito, tá? Não vou dizer que concordo. Respeito se você quiser falar que não é contradição. Mas é contradição sim. Certo? Tem contradição sim na sua Bíblia. É lamentável porque eu também fui cristão e era chato quando chegava algum descrente, algum cara que conhecia um pouco mais da Bíblia do que eu,
e expunha as contradições, eu não conseguia ter argumentação para negar, tá? Mas você tem todo o direito de querer defender, tá? Principalmente se você for apologeta, como também um dia eu já fui. Então, ou seja, uma contradição aqui dos relatos de Paulo, tá? Então, entre o relato de Atos 9 do autor e de Atos 22, é exposto que Paulo cai sozinho por terra. Mas aqui em Atos 22, Paulo se contradiz no seu relato anterior de Atos 22, que no caso todos caem por terra. Certo? Vamos prosseguir a leitura? Nossa análise? Em Atos 26, a voz que Paulo ouve é em hebraico ou aramaico. Contradição entre versões. Então, isso aqui também, fazendo esboço, eu descobri mais uma contradição, tá? Se você estiver lendo por alguma outra Bíblia, vamos ver aqui. Então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Aqui o verso 14, ó, depois que exposto todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Em algumas versões, como Almeida Corrigida Fiel, ou acho que a Bíblia Católica, a Bíblia dos TJs, que é a tradução do Novo Mundo, vai estar em hebraico. E aqui na NVI vai estar em aramaico. Qual que é a diferença entre hebraico e aramaico? Hebraico é a língua original do povo hebreu, que é a língua falada no deserto, falada na nação de Israel. E o aramaico é a mistura de outras línguas, no caso dos persas, dos babilônicos. Então era a língua no período no século I, no caso, dentro do contexto social onde Jesus viveu, onde Paulo começou a fazer suas andanças. Não, Paulo fazia suas andanças não, porque Paulo foi para lugares onde se falava o grego. Mas ali na região da Judéia, tá, em Belém, Cafarnaum, Nazaré, se falava assim o aramaico e não o hebraico, tá? Então a língua original do Antigo Testamento da sua Bíblia, tá? O Antigo Testamento é em hebraico. Então era a língua mais formal, era a língua original do povo hebreu. Já o aramaico era uma língua mais do povão, entendeu? Era uma língua que vinha do hebraico, só que sofreu influências após o período do exílio babilônico, o domínio dos persas e todas aquelas confusões que ocorreu com o povo hebreu, certo? Então existe uma contradição entre as versões, não propriamente no relato, beleza, gente? Então vamos lá, versões. Agora o ponto principal aqui, ó, em Atos 9 todos ficaram mudos, ouviram, mas não viram nada. Já em Atos 22, eles viram a luz, mas não ouviam a voz. Então essa aqui é considerada a principal contradição na conversão do apóstolo Paulo, que é exposta em Atos 9 pelo autor, certo? De Lucas, o autor Lucas, né, que é considerado o autor do livro de Atos, que é considerado um livro histórico no Novo Testamento, e aqui em Atos 22, onde Paulo expõe sua defesa em Jerusalém, então há uma contradição, ó. Vamos observar no texto. Aqui, ó. Atos 9, verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ou seja, eles ficaram espantados, não pronunciavam nada, ficaram quietos, vendo aquela cena, tá? Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Tá? Então aqui, ó, eles ficaram emudecidos, ou seja, não falaram nada, ficaram obviamente espantados, né, vendo uma luz mais forte que o sol, certo? Mas não viam ninguém, entendeu? Então, ou seja, eles não viam ninguém ou também não viam a luz, né? Vamos aqui analisar Atos 22. Ok, os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falavam comigo. Então, ou seja, eles não viam em Atos 9, verso 7, mas não viam ninguém. Ou seja, então será que também eles não viram a luz? O texto não fala que eles viam a luz, ele só apenas fala, aqui no caso da NVI, está falando que não viam ninguém. Certo? Só que eles ouviam a voz. Já aqui diz, ó, que os que me acompanharam viram a luz, certo? Mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então, ou seja, aqui na NVI,
que eu expus na NVI, demonstra um relato meio que... Mas se você for ler, por exemplo, no João Ferreira de Almeida, você vai ver claramente a contradição. Aqui na NVI está até meio abafado, certo? O relato não é o mesmo. Por quê? Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E por que só Paulo entendeu? Se ele foi chamado para ser testemunha, nada melhor do que aqueles que estavam acompanhando também ser testemunhas. Mas não conseguiram entender a voz, certo? Mas eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então, se eles não viam ninguém, como que eles iam ver a luz? Sendo que na própria luz estava embutida a imagem. O próprio Jesus falando com Paulo. Então, ou seja, é uma coisa assim meio absurda, tá? Principalmente se você ler por uma Almeida Corrigida Fiel, uma Ara, você vai observar bem essa contradição, certo? Então, expus aqui os relatos sobre as contradições das contradições sobre a conversão de Paulo, certo? Se você gostou, dá um like. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, uma sugestão, pode ser exposto, beleza? Mas se é o Espírito Santo que direciona a Bíblia, então a gente percebe que tem muita coisa de homem dentro dela. É só você analisar com mais calma, certo? Não precisa ter medo. Mas poxa, eu tenho minha fé, eu creio em Deus. Não estou envolvendo Deus nisso. Se existe um Deus, ele não está envolvido com palavras, com escritos sagrados. Ele te deu sua consciência, você sabe o que é certo e o que é errado. Você não precisa ficar dependendo de Bíblia, dependendo de pastor, dependendo de igreja, dependendo de centro espírita para saber o que é certo e o que é errado. Você tem seu juízo próprio, você tem sua consciência. Não faça nada de mal para o próximo que você não deseja para si mesmo. Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve-se no canal, curta a nossa página lá, Analisando a Fé pela Razão, no Facebook. E até uma próxima. Paz a todos.